situação ficou um pouco mais complicada. O São Paulo já não tem uma característica de ser um treinador com proximidade dos atletas, assim, uma troca de ideias tão farta, mas, repetindo, o Rodolfo Landim é quem dá a maior sustentação a ele, ele vai à baila dos resultados. Se tivesse aquele pênalti não sai no finalzinho ontem, tivesse perdido, como é que... Clima insustentável, concorre Sampaoli no Flamengo. De Arrascaeta chuta o balde de vez e a situação fica cada vez mais complicada. Todos os detalhes sobre esses bastidores horrorosos do clima no Flamengo, vocês vão acompanhar aqui agora com Pedro Henrique Torres, a galera do debate aí, vamos reagir aqui ao vídeo trazido pelos companheiros, créditos à ESPN, vamos acompanhar também outros programas falando, debatendo sobre esse clima terrível no Flamengo, então assiste o vídeo até o final, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like, meu querido, ajuda o crescimento do canal. Não é o like pro Flamengo não, porque o Flamengo não tá jogando nada, nada, é o like pro canal que a gente traz informação em primeira mão não, né, segunda, terceira, quarta, quinta mão, não tem problema, a gente traz debate e informação aqui em primeira mão e só no outro lá, então vambora, rapaziada. Então o Pedro acompanhou ontem tudo o que aconteceu antes, durante e depois do jogo e vai contar esses bastidores pra gente. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez para você, também aí pro Fernando, pro Marra, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Como a gente dizia na primeira participação aqui no programa, é uma situação complicada do Sampaoli, né? Porque desde que houve aquela agressão ao Pedro do seu braço direito, Pablo Fernandes, a situação ficou um pouco mais complicada. O São Paulo já não tem uma característica de ser um treinador com proximidade dos atletas, assim, uma troca de ideias tão farta, que é algo que esse grupo está acostumado. Ontem o Fernando até destacava aí os abraços dos todos os jogadores do Flamengo com Dorival Júnior. Dorival é um treinador que trocava bastante com eles, ouvia bastante. O Sampaoli não é tanto assim. Ao contrário, tem um relacionamento bem mais frio. E ele teve uma janela, uma oportunidade de talvez se aproximar desses jogadores com o caso Pedro. E não foi o que aconteceu, né? Ele se manteve ainda distante, não se aproximou, o Pablo Fernandes foi embora. E esse relacionamento foi ficando cada vez mais frio e há que a gente sabe, um descontentamento de parte dos atletas com o desenvolvimento do trabalho do Sampaoli. Até o Felipe Luiz falava de parte mental depois da eliminação para o Olímpia, da exposição que alguns jogadores ficam até em questões ali dentro de campo também, exposição do Flamengo frágil, né? Então ontem, assim, o Marcos Braz não tinha falado com a imprensa, assim, pelo menos abertamente, desde a questão do Pedro, enfim, a eliminação para o Olímpia. Ontem ele passava pela zona mista do Maracanã ali, eu pedi a ele para, enfim, conversar com a imprensa, ele veio atender e eu perguntei a ele sobre essa questão do relacionamento jogadores e Sampaoli. Marcos Braz respondeu assim, a gente ouve o dirigente do Flamengo agora. As notícias que saem eu não acredito, em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. Filho, tá debaixo do teu nariz, um bom treinador, filho. Todo mundo sabe, a gente teve um evento, que foi um evento fora da curva, que... Todo mundo vendo, cara, um só evento tu que a que gente não tá vendo. não tem como controlar, a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Tá aí então, Bruno, Marcos Braz falando sobre esse assunto. E só um detalhe importante, ele falou ali, até falando comigo, que ele passou na zona mista depois da vitória sobre o Olímpia e não foi arguído sobre o assunto. Na ocasião eu chamei para conversar também com a imprensa
e ele informou que não poderia falar com a imprensa naquele momento porque a Conmebol não permite declarações de dirigentes, entrevistas na zona mista, enfim, depois dos jogos, porque poderia multar o Flamengo, algo nesse sentido. Enfim, a gente respeitou, mas ele foi chamado sim, depois da vitória de 1-0 sobre o Olímpia, e se quisesse falar também depois da eliminação lá no Paraguai, a gente estava por lá também. Então foi a primeira oportunidade, a gente chamou e ontem ele atendeu a imprensa. É importante você destacar isso, e essa questão de que antes não era noticiado, isso também, assim, não é verdade, né? Porque eu lembro perfeitamente as informações que a gente tinha no domingo de manhã, ou eu já no domingo de madrugada, depois da confusão do Pedro. Porque qual que era a informação que muitos repórteres davam? Não existe mais ambiente para o Sampaoli ficar. E algumas horas se passaram e o Flamengo, no próprio domingo, decidiu a permanência do Sampaoli. E aí o que a gente discutiu aqui na segunda? As próximas semanas, os próximos dias vão dizer se realmente tinha ambiente ou não tinha. E não tem. Então, assim, essa dúvida, pelo menos, a gente tem desde que aconteceu a agressão em cima do Pedro. Se é o que está fazendo o Flamengo, nesse momento, perder rendimento, a gente vai discutir. Se o time está com má vontade, ele empata o jogo, ele busca o empate, assim, até os acréscimos? Oscila muito dentro do jogo, né? Sim. O primeiro tempo faltou muito da dedicação, que a gente tem falado aqui. O gol do Lucas, só faltaram abrir a porta da sala, senta no sofá, mas aí eu acho que é mais a desorganização ali, não é? Eu acho que é a desorganização, mas também, assim, a falta de atitude. Ali era uma passividade, ninguém pressiona. O próprio Thiago Maia, né, que estava no lance, ele simplesmente desiste do lance, não só o Thiago Maia, depois é o sistema todo, né? O Wesley não vai. Vai abrindo, o Wesley não encurta. Você tem que deixar o adversário desconfortável. Olha como é que é o gol do Lucas. Mérito pro Lucas também, que tem essa jogada de característica de condução, vai costurando, mas foram abrindo todo o espaço para ele. O Flamengo, no primeiro tempo, cedia espaços, como a gente viu no jogo contra o Olímpia, contra o Cuiabá. Enfim, isso é algo que acho que vai até além da desorganização. O São Paulo tem que ser cobrado. Mas eu vejo o elenco com uma postura acomodada. E aí a pergunta que eu faço ali tá ali, né? São Paulo tem como contornar o clima no Flamengo? Não. E eu faço a pergunta, a direção tem como controlar o elenco do Flamengo? Eu acho que esse é o ponto. Porque a pressão é muito grande para qualquer técnico. Muda técnico e sempre o mesmo problema, né? Em algum momento, esse elenco que é muito talentoso e vitorioso, é sempre importante a gente reforçar isso, ele se acomoda. E aí, se você não compete, você está no mato. Você vai ser triturado. Talento não ganha título sozinho. É muito importante para você ganhar e a gente sabe disso, né? O próprio Flamengo já nos mostrou isso em diversas oportunidades. Só que eu acho que o problema do Flamengo é muito mais complexo do que só o Sampaoli, Bruno. Sim, sim. Uma questão, assim, de uma... Como não era só o Vitor Pereira, ou o Paulo Souza, ou o Domi. É uma reformulação que eu acho que tem que acontecer da direção para o campo. Acho que, assim, é você avaliar quem tá ainda motivado, quem ainda tem a ambição de fazer ainda mais história com a camisa do Flamengo. Isso é no dia a dia. Manda embora, e na própria direção. Acho que existe um desgaste lá muito grande, porque os próprios diretores já ganharam muito, né? Verdade. Então, eu acho que uma situação institucional não é tão fácil de você resolver o que está acontecendo no Flamengo. Ô Pedro, ainda sobre as questões ali de organização da equipe, escolhas do treinador, o Sampaoli, a gente viu na sua matéria, ele deu aquela declaração dizendo que o técnico é responsável por montar uma equipe e os jogadores se adaptarem. E há alguns meses ele deu aquela declaração avaliando o trabalho do Paulo Souza, dizendo que um treinador que não é capaz de se adaptar às peças que tem, ele tem um trabalho fracassado. Até essa contradição nesse momento está sendo avaliada aí pela torcida que critica o trabalho do treinador, Pedro. Pois é, o Sampaoli, cada passo dele agora nesse momento, cada declaração, qualquer coisa vai ser avaliado. Ele está sobre um foco, um holofote muito grande agora, tudo dele vai ser examinado, até qualquer tipo de contradição. Se está num momento muito bom, se o time está rendendo bem, se ele fala isso depois da partida contra o Grêmio lá, por exemplo, isso passaria despercebido, basicamente. Mas agora está tudo num grande foco, assim. Então, até as opções que ele tem, tirar o Arrascaeta, enfim, tudo isso o pessoal não deixa passar, não. Embora, como eu já tinha ressaltado, não tenha sido tanto foco assim. Ontem até a gente ficava muito na expectativa, né? Falava antes do jogo. Como é que vai ser a recepção ao Dorival? Como é que vai ser? Vai ter algum ataque direto ao Sampaoli?
não foi exatamente o que aconteceu. Foi uma reclamação ali em relação à troca, talvez mostrando insatisfação, chamando de burro no intervalo, mas fora isso não houve nenhum ataque direto da torcida ao Sampaoli e nenhuma uma exaltação ao Dorival. De certa maneira surpreendeu ali. Então há uma insatisfação generalizada mesmo da torcida do Flamengo, pega muito no pé de dirigente, alguns jogadores, e o Sampaoli está dentro desse contexto e aí contribui com esse ambiente também, mas repetindo, o Rodolfo Landim é quem dá a maior sustentação a ele vai à baila dos resultados. Se tivesse aquele pênalti não sai no finalzinho ontem, tivesse perdido, como é que ia ficar? Sinceramente não sei. E agora quarta-feira vamos ver como é que vai ser essa atuação do time do Flamengo, como se vai se classificar, como se classificaria. Tudo isso depende demais para o futuro do Flamengo no restante da temporada. Esse jogo aconteceu ontem, 18 dias antes, o Flamengo jogou contra o Grêmio e fez aquela atuação que foi melhor que o São Paulo. E todo mundo, nossa, o Flamengo voltou, tá demais. Como é que tudo muda em 18 dias? Claro que muda no momento do soco na cara do auxiliar do São Paulo no Pedro. Ali a coisa piora. Não que estivesse tudo em paz hoje se não acontecesse aquele episódio. Eu acho que ainda assim, tenho certeza, que os jogadores que não gostam do São Paulo continuariam não gostando. Aquele episódio piora a situação. Torna as coisas mais complicadas. Por quê? O clube fez o que tinha que fazer com relação ao profissional, né? E fez a escolha de tentar manter o técnico. Manteve o técnico. Eu concordo, o técnico não teve culpa. Quem deu o soco foi o cara lá que ele levou. Mas ele levou o sujeito para trabalhar no Flamengo. Então, ele deveria ter tido mais habilidade, ou a diretoria ter amarrado com ele uma conduta pós-reunião em que a permanência do São Paulo foi definida. De que maneira? São Paulo, então é o seguinte, você vai fazer o que agora? Vou dar o treino lá e vamos em frente. Não dá. Você tem que conversar com o Pedro, você tem que conversar com todos os jogadores. O Marcos Braz, eu vou lá contigo, vou lá contigo, você vai lá no centro do gramado, ou lá numa sala de reunião, tranca a sala, todo o elenco lá, e vai falar, olha, aconteceu isso, se desculpar publicamente, porque, o cara é da tua equipe, Não foi você que trouxe o cara. Então o clube tá fazendo o que tem que fazer, o clube mandou o cara embora, desligou o cara. Isso não é problema do São Paulo, é o Flamengo que tem que fazer, o Flamengo fez. Mas tinha que ter amarrado uma maneira de lavar a roupa suja ali. Até para o Pedro poder ouvir o São Paulo, para algum jogador que eventualmente quisesse falar alguma coisa, poder falar na hora, olha, a gente achou isso, acha aquilo. Ele não falou nada e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Trocou 2 palavras lá com o grupo e tocou o barco, ficou a ferida aberta. E pelo contrário, né, Mauro? Ele não falou com o Pedro. Os dois não estavam se cumprimentando. Até hoje não falou, ele não conversou. Ele tinha a obrigação de chamar o Pedro para ter uma conversa. Uma coisa foi a disciplina do Pedro. Não quis aquecer, não foi treinar. Isso é uma coisa que o Flamengo tratou e multou o jogador. E ele tem que conversar também, né, Mauro? Agora, isso aí também tinha que conversar. Você também, você errou, você não quis aquecer, nada justifica o que ele fez, é óbvio. E ele tinha um argumento ótimo, que ele estava pronto. Ele falou, olha, o Pablo trabalhou comigo 20, 25 anos. O Flamengo mandou ele embora. Eu fui junto? Não fui junto. Significa o quê? Que eu não concordo com ele. Se eu tivesse ido junto, estaria dando apoio para ele. Ou poderia ir junto, mesmo discordando com ele, dizendo que eu não estaria à vontade para continuar no clube depois do que fez o integrante da minha comissão técnica. Eu poderia falar, olha, eu repudio, não concordo, mas eu não tenho tempo para continuar. Ele poderia falar isso e ir embora. Fazer um acordo com o Flamengo, até sem multa. Ninguém paga nada para ninguém, 0-0, segue o caminho, vamos embora. Mas não, ele continuou. Quando ele continuou, ele poderia falar com o Pedro, se eu concordasse com ele, eu tinha ido embora. Se eu tô aqui, eu concordo com você, eu tô do teu lado. Então vamos em frente, vamos acertar isso aqui. Você escreveu lá no Instagram, lá da questão psicológica, o que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu falei? Foi ele que falou? Foi o outro integrante da comissão técnica? Vamos resolver isso aqui agora. Vamos colocar coisas claras. O que eu quero é que você jogue bem e faça gols. Marque mais saída de bola, né? Trabalhe mais sem bola, seja um centroavante melhor. Cara, uma conversa profissional e humana também, né? Porque houve uma agressão. E uma agressão que se tornou de conhecimento geral. Quem passa pela exposição é um jogador que é agredido também. Situação muito desagradável. Pra lá, desagradável. Então ele teria que ter conversado com o jogador. Ele não conversou, manteve tudo normal. E o Flamengo poderia, na conversa que tiveram, o jogo foi no sábado com o Atlético, domingo à noite, e que definiu-se que o São Paulo continuaria, deveria ter colocado para ele. Não, a gente tem que ter um plano, gestão de crise, e você tem que participar. Não, mas eu não vou falar com o Pedro, então é melhor você ir embora. Vamos fazer uma coisa aqui, 0-0, você segue o seu caminho aí com a sua comissão técnica, a gente vai trocar, porque não tem condição, cara. Você não vai nem falar com o jogador, porra. Isso tinha que estar acertado na hora. Aí errou, acho que a diretoria, porque não acertou. Se tivesse acertado, ele teria falado. Não, mas eu não quero falar. Se você não quer falar, então tá bom. Então vamos resolver de outra maneira. Eu acho que deveria ter sido dessa forma, tá? Acho que o desligamento do profissional que agrediu, acho que foi conduzido da maneira correta. A chance para o técnico continuar também, porque ele não foi o que agrediu, mas esses pontos aí, soltos, essas pontas soltas, tinham que ser todas amarradinhas. E elas ficaram soltas. Já havia uma antipatia de parte do elenco porque não gosta do estilo do técnico. Porque comunicação, não conversa e tal. Bem, ele é assim. Aí é erro da diretoria, porque sabe o elenco que tem e o São Paulo todo mundo sabe como ele trabalha. Não é novidade. Trabalhou em 2 clubes no Brasil, então já se sabe como ele é. E tem a questão da Copa do Mundo também, da Argentina, que todo mundo acompanhou como é que era a difícil relação dele com vários jogadores importantes daquela seleção. E não contrataram a si mesmo. Então não tomaram as medidas necessárias para tentar criar um clima em que pudesse tudo funcionar melhor. Depois dessa crise provocada pela agressão, deixou a coisa muito solta. E ele erra também, que ele não se ajuda, ele não conversa com o cara. Aí ontem ele sacou a Arrascaeta. Eu pensei, deve estar pensando na quarta-feira, né? Só pode ser, né? Tirou. Não que a Arrascaeta estivesse jogando muito bem, mas
Cara, tô no Maracanã, o time não tá jogando nada, eu vou tirar o craque do time, o pessoal vai ficar contra mim, né? Então deixa ele jogar. Eu pensei, ele tá pensando na quarta-feira. Eu pensei isso também na hora do jogo. Falei, pô, de repente, eu acho até meio louco isso, tá perdendo o jogo, vai tirar o cara. Não adianta quarta-feira, você perdeu hoje. Mas tudo bem. Tirou, talvez ele... Aí chega na coletiva, que não foi opção tática. Informação, o Arrascaeta ficou puto. Muito. Muito. Inclusive, tomou banho, ficou vendo no vestiário o jogo, nem voltou pro banco, acabou o jogo, meteu o pé e foi embora. A informação que eu tenho é que ele ficou bem contrariado com a substituição. Não estou aqui dizendo, o jogador tem direito a não ficar contrário. Quero dizer o seguinte, você vê que vai piorando a relação. É isso que eu quero dizer. Ele poderia fazer o básico. Vai piorando a situação. Ele poderia agora fazer o básico. Como Ayrton Lucas é o titular, joga no jogo contra o Olímpia. Pedro, o Flamengo tá precisando fazer gol, coloca. Aí ele coloca a vaidade e o orgulho dele acima do Flamengo, que ele colocou. E aí tem uma outra questão também que eu acho que é importante. O Gabigol tá na pior fase dele no Flamengo. Ele tá muito mal. Ele não faz diferença. Exceto raros momentos, como o jogo do Atlético Paranaense, que acho que ele foi até bem. E é quase intocável. Ontem saiu pelo outro lado do campo. Não saiu pelo lado da linha lateral para complementaria o Pedro. Tudo bem que ele estava perto da outra linha de lateral e saiu por lá, de repente para acelerar o processo. Mas nessa crise seria importante ele sair pelo lugar certo e cumprimentar o Pedro. Acho eu, tá? Capitão do time, pô. Tá mais 2 segundos que levasse ali ou 3, dá uma corridinha, né? Bate a mão no parceiro ali, dá um abraço, fala, bom jogo, e sai do campo. Não, saiu pelo outro lado, deu a volta, né? Deu a volta, foi caminhando e o Pedro já estava entrando em campo. Quer dizer, eu acho que pro cara que é o capitão, não é uma atitude legal no contexto do que está acontecendo. Fosse tudo bem, tá ganhando o jogo, né? Tá todo mundo em paz, o Pedro tá feliz, ele tá feliz, não liga para ficar na reserva, não tinha problema nenhum, mas não é esse o caso. Então, acho também que simbolicamente ali, ruim essa maneira como ele saiu. Não sei se foi premeditado ou não, mas no final, assim, não achei legal. Como no final do jogo, os jogadores estão lá abraçando os caras lá do São Paulo, todo mundo rindo, que maravilha. Sempre assim, contra o Cuiabá, a mesma coisa. Foram eliminados da Libertadores, tomaram de... Tava 7-1 até o momento que o Flamengo fez o gol ontem, né? No placar da semana. 3 Cara, que raiva que isso dá. 3-0, 3-1 e 1-0. Acabou 7-2 no placar agregado. Eles tomaram 7 gols em 3 jogos. Fizeram 2. Empataram 1, perderam 2 e foram eliminados da Copa Libertadores. E aí estão rindo. Estão rindo do quê, meu irmão? Tá rindo de quê? Ah, mas o cara é meu amigo. Peraí, não é momento pra isso, entendeu? Depois fala com o cara lá pelo WhatsApp. Lá embaixo no vestiário. Fala lá dentro. A torcida tá vendo, a televisão tá mostrando, a internet tá mostrando, você tá vendo ali. Como é que o torcedor vê isso? O torcedor curte? Fala, porque legal, eu tô aqui, né, revoltado com esse time. Os caras estão se abraçando ali, rindo ali, como se nada tivesse acontecido. Cara, quando tem uma eliminação como essa de quinta-feira, vergonhosa, tem que haver uma espécie de um luto, entendeu? O time tem que sentir, porque o torcedor sente. E não, os caras não estão nem ligando. Não estão nem ligando. Então, assim, os jogadores estão errados, a diretoria está muito errada, e pela omissão também. E o São Paulo também não se ajuda, ele erra também demais, porque não está sabendo contornar a situação, não está sabendo fazer com que as coisas caminhem de uma forma um pouco mais amena. Então, todos estão errando aí, direto. E eu acho que quarta-feira, o risco de uma eliminação do Flamengo, ele é bem razoável. É bem razoável. Só lembrar do Fla-Flu. Foi 2-0 no primeiro jogo, o Fluminense meteu 4-0. Terminou 4-1, fez um gol a apagar das luzes. Então, o risco que parecia mínimo, há 19 dias, quando o Flamengo venceu 2-0, poderia ser mais, o Grêmio, ele agora volta. Eu acho que se for o Grêmio que perdeu pro Vasco, acho que o Flamengo se classifica. Se for o Grêmio que jogou ontem, que virou pra cima do Fluminense, passa a ter uma chance sim. Alguém acha absurdo lá um gol do Grêmio e ficar para um outro gol para ir pros pênaltis? Perfeitamente possível, perfeitamente possível. Ontem o São Paulo, com o time de reserva, quase fez 2-0. Porra, por que o Grêmio não pode fazer 2-0 precisando do resultado? Pode acontecer. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Vocês têm noção que a gente corre um enorme risco de sermos eliminados da Copa do Brasil por conta da falta de vergonha na cara desse time do Flamengo? Vocês têm noção do, né? Ah, mas eles não gostam do Sampaoli, então corram pelo Flamengo! Vocês estão vestindo a camisa do Flamengo, vocês estão cagando na torcida, cara! Jogador rindo no final do jogo, gente, que vergonha é essa? O Sampaoli vai embora. Só não sabe quando, se vai no final do ano ou se vai agora, mas ele vai embora. Mais uma multa aí, se não entrar em acordo que vão ter que pagar. Se perde ontem contra o São Paulo, acho que ir embora ontem mesmo. Agora, o jogador tem que dar resposta, bicho. Não dá, gente. Inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.